Reino de Clio, Caminhos da História, na cidade de São Paulo. Nada mais justo, portanto, do que vir aqui ao pátio do colégio, construção que deu origem à cidade. Ao redor deste colégio, fundado pelos jesuítas, o padre Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega, cresceu a cidade de São Paulo. Portanto, vamos entrar no local e saber um pouco mais. Reino de Clio, iniciando mais uma aventura na cidade de São Paulo. Vamos conosco. Como já foi dito no primeiro vídeo desta série Caminhos da História em São Paulo, a cidade nasceu ao redor do Colégio dos Jesuítas, uma simples cabana de pau a pique e cobertura de palha, medindo cerca de 90 metros quadrados, ou 10 por 14 passos craveiros, segundo a medida mencionada por José de Anchieta. Como você já sabe, o ato inaugural foi a primeira missa, realizada em 25 de janeiro de 1554, dia da conversão de São Paulo apóstolo segundo a Igreja, o que deu o nome à posterior cidade. O local escolhido para a construção foi uma colina perto dos rios Anhangabaú e Tamanduateí, o que proporcionava boa visibilidade e água para manter os moradores. Não nos esqueçamos que os jesuítas eram monges soldados e tinham uma visão estratégica. A cabana original foi substituída por uma construção sólida apenas 2 anos depois, em 1556. Essa construção foi feita no sistema taipa de pilão, que utiliza uma espécie de argamassa feita com barro, plantas, estrume e até sangue animal. Um anexo foi construído no mesmo sistema em 1585 e uma parede deste anexo ainda pode ser vista hoje, protegida por vidros no interior do edifício. O século XVII foi marcado por conflitos e reconciliações entre os jesuítas e os bandeirantes, caçadores de escravos, que os paulistas estranhamente gostam de homenagear. Fernão Dias fez e desfez doações de terras para os jesuítas, e em 1640 estes acabaram expulsos porque eram contrários à escravização dos índios. Com essa expulsão, as construções do colégio entraram em decadência e só foram recuperadas a partir de 1680, quando os jesuítas retornaram e reconstruíram tudo, inclusive a igreja, obras que foram concluídas em 1694. O século XVIII foi marcado pela construção da cripta em 1757 e por nova expulsão dos jesuítas em 1759, por ordem do Marquês de Pombal. Nesta época, o colégio se tornou residência arquidiocesana e depois, em 1765, passou a ser Palácio dos Governadores, iniciando-se aí as mudanças que foram descaracterizando a construção. Em 1896, a Igreja do Bom Jesus, que era anexa ao colégio, desabou e foi demolida, não restando então mais nada que lembrasse a antiga construção dos jesuítas. No século XX, conforme se aproximava a celebração de 400 anos da cidade, as atenções começaram a se voltar para o passado. Em 1930, o governo de São Paulo foi transferido para o palácio atual, os Campos Elíseos, e o local foi ocupado pela Secretaria de Educação. Em 1945, um abaixo-assinado pediu a reconstrução do Colégio dos Jesuítas, que haviam retornado ao Brasil em 1843. Mas, somente 110 anos depois, em 1953, o local foi devolvido a eles, com a condição de que reerguessem o local como fora no passado. Naquele mesmo ano, as construções existentes foram demolidas e uma cabana de pau a pique foi erguida. As obras só foram iniciadas em 1965, com projeto de Cardim Filho, que se baseou nas imagens feitas no século XIX
por Thomas Ender e Augusto Militão. Primeiro foi construído o colégio e a torre, e a igreja foi construída depois. A inauguração ocorreu em 1979. A igreja tem o visual do século XIX apenas por fora, pois seu interior é bem moderno, embora o crucifixo do altar seja do século XVI, um dos mais antigos de São Paulo. Ao lado esquerdo de quem entra na igreja, há uma sala onde está guardado em relicário, sob constante vigilância, um osso fêmur que teria pertencido a José de Anchieta. Fotos desse recinto não são permitidas nem de longe. Aqui no interior do pátio do colégio tem um museu e uma cripta, pelos quais você paga um ingresso de R$ 8,00 a inteira para poder visitar. Mas infelizmente é um daqueles locais onde não se pode fazer imagens. Nós achamos isso totalmente absurdo, mas é uma norma que nós não temos como não respeitar. Então vamos fazer algumas imagens aqui externas para mostrar para você. Reino de Clio nos caminhos da história. No museu estão em exposição imagens sacras feitas pelos índios, que são conhecidas como paulistinhas, além de outras imagens e objetos. Na cripta também não são permitidas fotos ou filmagens, embora não tenha mais nenhum resquício de sua função original, sendo apenas mais uma sala de exposições. Nós, do Reino de Clio, ficamos desapontados na visita ao pátio do colégio e igreja anexa. Enquanto paulistas, sempre tivemos atração pelo local, mas descobrir que trata-se de um prédio dos anos 60 do século XX nos deixou tristes. Primeiro, porque isso demonstra uma lastimável falta de zelo com o passado histórico por parte de nossos antepassados. Segundo, porque nós, acostumados a encontrar tanto patrimônio antigo e belíssimo nas outras grandes cidades que visitamos, constatamos que o local onde São Paulo nasceu é pouco mais do que um cenário. Talvez nós, paulistas, devamos agradecer por ter ao menos isso. Lamentamos, porém, os cuidados exagerados que proíbem tirar fotos nos lugares mais interessantes, o que não ocorre em museus e igrejas muito mais repletos de objetos de valor histórico e artístico que temos visitado pelo Brasil. E para encerrar, na certeza de estarmos sendo enigmáticos, mas sem poder evitar, nós do Reino de Clio queremos declarar que, se recebêssemos um visitante de outro estado para ver nosso local de trabalho, nos desdobraríamos em toda a boa vontade e gentileza possíveis e faríamos o impossível para garantir que o visitante conseguisse obter o que viera buscar.
Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se aí no nosso canal e ative a sinetinha, porque vem muito mais por aí. Reino de Clio, nos caminhos da história, na cidade de São Paulo.